mensagem parece que tá melhorando. E não tá indo e voltando. Não, indo voltando não ficou ontem. Eu acho. Não, isso, Eu fiquei. Eu achei que ficou um pouquinho. Sim, não, mas ficou um pouquinho. Achei. Nossa, que mensagem? Não são 8 ainda. Não, ainda tá 5. Já deu 2. Na verdade faltam 3 Ah, minutos. você deixou em coisa? Deixa eu o quê? Tá esquisito aqui pra mim. Hã? Não, vai aparecer. Nossa, que esquisito. Tá. Não sei o que dizer o que aconteceu. Mas tá transmitindo, né? Tá, não, tava. Não sei como que tá pra mim. Só que a hora que eu clico ele aparece. Ao vivo, tem que ver. Acho que é no celular que tá com pau. É porque ele não baixou pro celular. Não sei lá. Só quando você clica em cima que ele vem. A hora que eu clico ele A aparece. memória É, mas cheia. então, É porque a memória tá cheia, ele não baixa no celular. Pode ser por isso. Pode ser. Não sei o que é. Deixa eu baixar o volume. Deixa eu ver como é que Não tá tá o bem meu. conectado na internet? Peraí. Pode ser isso também. Ah, aí pode ser. Aí fica mais difícil. Vou fazer milagre. Ó, o Rodrigo falou que tá alto e claro. Alto e claro. É horrível. Bom, Rodrigo, muito bom. Alto e claro ficou ótimo. Ele não deixa mais o meu. Ele tá de mal Eu comigo. acho que é o meu celular. Que beleza, né? Você consegue um por um, né? Vou tentar. Não sei se você quiser, pode ir. Não, falta 3 Não tá- minutinhos, né? O meu já tá. Daqui a pouco é de volta. O Facebook tá atualizando, né? Com esse negócio de política, eles estão fazendo uns trecos pra bloquear, sabe? Tem que colocar o nome, tá um monte de Eles exigência. estão Né? fazendo, eles estão também tomando uma multa do tamanho do mundo, não vai melhorar? É. Que doideira. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que tô sem internet também, de novo. Eu acho que caiu aqui. Mas tá transmitindo ou não? O meu outro jeito tá mais rápido. Agora. Conectou? Não, no Wi-Fi não, mas agora parece que voltou. Não, mas a transmissão do Wi-Fi tá, o meu também acho que tá. Ó. Foi. Agora voltou. Conectando. 2 minutinhos. O meu agora ele não deixa nem aparecer a opção de compartilhar. Eu clico no compartilhar e ele não. Não. Eu tava assim também. Deixa eu ver como é que tá. É 320 a 329, né? Isso. Que eu acho que nós não vamos conseguir, né? Desculpa. Tem uma outra coisa que ele não está deixando fazer há alguns dias, que é responder a mensagem de quem está ao vivo. O meu tava Hoje dando não esse pau consegui. também. Hã? Hoje também tava difícil. Então. Mas não, se você entrar no vídeo depois de coisa, eu entrei em todos. Mas, por exemplo, ao vivo antes, você segurava na mensagem, você conseguia responder ao vivo aqui. Uhum. Para a pessoa direto, né? Que nem aqui Ah, assim, ó, tá vendo? No curtir, antes você segurava e você conseguia responder na pergunta dela. Que nem ela me perguntou qual é a pauta de hoje, já teve uma pergunta, eu respondi embaixo. Aqui, ó. Então, Não está tendo compartilha alguma- também, ó. Não, então eles estão mudando mesmo, acho que tem. Ó. Eu acho que eles estão arrumando isso aí. Bom, Mas se você quiser começar, pode começar. como Eu tô diz o muito- Nazil, o que importa é quem está aqui, né? Então vamos. Ficou brabo? Ficou mesmo. Deixa lá no Com razão, né?
Eu fiz esse copo, você queria, né? Eu peguei. O Peguei que porque eu vou ler mais coisa. Hã? Ele queria que o pessoal viesse. Não é que ficou bravo. Ele acha que é a mesma coisa que a gente começou aquele dia, né? Mas ele falou no final da palestra, prestigiar mais, que as pessoas virem. Daí, bom, uma hora ele falou, não, também quem importa é quem tá aqui. Podia ter vindo. Porque o som não tava saindo. Uma hora desligou o Acho que ficou um pouco irritado. microfone. Bom, vamos. Cadê? Deixa eu só abrir aqui de novo. Que eu... Isso, eu tô quase terminando aqui, só falta 100. Não, hoje eu brinquei com a Ana. Bom, a gente faz oração, a gente conversa com os amigos da internet também. O Rodrigo, eu vi que você mandou no WhatsApp, mas eu tô sem aqui também, meu amigo. Hoje tá complicada a coisa aqui. Mas depois eu vejo. Mas deve ser alguma coisa em relação a compartilhamento, provavelmente, né? Que ele tá querendo ajudar. Mas beleza. Gervásio já chegou? Gervásio chegou, não podemos começar. Sem Gervásio não dá. Então vamos Tem lá, a cadeira de Gervásio. vamos fazer a... Cadê a cadeira do outro? Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, ouvindo as batidas de nossos corações e com tranquilidade imaginar a figura meiga do Mestre Jesus, que está aqui no meio de nós. Queremos, Jesus, te agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Rogamos a Ti, Mestre, que nos abençoe e que abençoe também os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais desta casa, para que eles possam, Senhor, no exercício da sua fé e do seu amor, estar conosco, nos auxiliando nos estudos, no entendimento e na avaliação de tudo que aqui iremos ver. Rogamos, Jesus, que abençoe a todos aqueles que estão aqui presentes. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão nos assistindo ou que estão nos ouvindo e também aqueles que não puderam vir. Abençoe, Senhor, os nossos estudos de hoje e colocando no Senhor a vosso serviço. Rogamos a vossa proteção, hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Bom, eu acho que podia dar os recados antes, depois a gente fala da palestra, né? E a gente começa lá. Bom, os recados hoje, antes de começar, eu brinquei com a Ana, né? Nós precisamos até tomar cuidado, porque foi um tanto de notícia boa seguida, né? De segunda-feira para cá, que é meio assustador, né? Mas só colocando a par, quem não viu na página hoje, hoje chegou a primeira doação do leite para o asilo, que a gente havia conseguido com a Grindos, com a Marcalete. Então eles estão doando 120 litros por mês, o que vai atender 10 dias justinho o asilo. E como não é coincidência, é justamente a validade do leite A. Então vai conseguir atender 10 dias. Na verdade a gente está pensando que era um quarto, vai dar um pouco mais. Então aí já pedi, eu já coloquei na página e tal. E aí algumas pessoas já me perguntaram, mas ficar fazendo propaganda, faço propaganda sim, porque se a gente tivesse mais meia dúzia de empresas que se propusessem a fazer esse tipo de doação, as entidades teriam uma facilidade muito maior de manter as instituições, né? Então eu coloco no grupo, eu coloquei na página, tem a marca, tem a empresa, inclusive para quem quiser conhecer. No interior, na nossa região, ainda não é muito grande a abrangência, mas em São Paulo nós temos muita gente, na região de São Carlos é uma marca extremamente forte. Então, mais uma vez agradecer, né, família Jean aqui pela grande força que eles estão dando. 10 dias para 60 velhinhos, né? Nós isso. Nós estamos falando para o asilo, são quase 60, na verdade nós estamos com 54 lá, mas consegue atender, nós fizemos a conta hoje, ainda consegue atender 10 dias, então na verdade vai ser um terço do que era, a gente tinha calculado um quarto, eles doaram um quarto do que a gente havia programado, né?
Então esse é um. Outro é o varal, que já começaram lá no Canto Verde, no Espetinho, está fazendo à noite, das 5 às 10 pelo menos. No Sidney está começando a partir de sexta-feira, durante o dia, no horário do expediente, das 9 às 5 da tarde, do lado da Caixa Federal, bem no centro. Junto com essa história do varal, apareceram algumas doações também. Apareceu hoje uma doação de 8, é isso? 8 cobertores novos que foram comprados na Pernambucana, de casal, que além do varal estão sendo distribuídos na rua por causa desse frio. Então, também por conta da iniciativa das ações aí, acabou aparecendo... A pessoa que doa não quer. A pessoa não quer se identificar, mas eu não coloquei na página, mas eu acho que no grupo a gente pode falar, e até para quem está assistindo, que para mim, né, para muitas pessoas não, mas para mim chama muita atenção, não é do meio espírita, aliás é frequentadora e de outra religião, trabalha em outra religião, e então realmente às vezes chama mais atenção ainda. Né, Não tem Facebook, não vai assistir, não vai se promover. Não quis fazer. Então aí aconteceu tudo isso, começaram os vídeos da campanha das crianças, já começamos, aí tem 4 ou 5 que já estão na página, e com isso apareceram essas propostas das doações em outras cidades. Avisar também que bastante gente doou roupa para mim lá no consultório, e nós pedimos roupa de homem e roupa de frio. Eu tô com quase 10 luz de moletom. Beleza. Tá aparecendo. Depois do estudo... Nós vamos descer e vamos procurar as pessoas que necessitam, que estiverem na rua. Me deram 2 pontos de referência, que é a Praça do Michel Neme, e descendo a rua, acho que é Elezar Braga, lá embaixo do posto, um negócio de uma esquina de uma oficina, que eles tinham mais de muita gente lá. Então, nós vamos levar os cobertores e as roupas de frio que eu consegui. Roupa de lã também consegui. Esse é o inicial, porque depois nós vamos deixar nos varais, né? Porque realmente essa semana está frio, então a gente avisando eles também. Aí eles mesmos vão sabendo dos pontos, né? Foi o que nós fizemos aquela vez. Então, só Vera, mas já responderam embaixo, onde é o estudo, que cidade? É aqui em Pederneiras, interior de São Paulo, pertinho de Bauru. Mas se não estiver perto, nós temos transmissões todas as quartas do Livro dos Espíritos e todas as terças das palestras públicas. Recado eu acho que é só, né? Mais alguma coisa? Não, só as meninas lá que vão fazer Mas ainda não... aí a gente vai... A divulgação do doce a gente vai fazer até o meio da semana que vem, então agora provavelmente... começou a surgir, vai ter que buscar lá na Rua dos Doces. A gente tenta se programar para alguém pegar, se conseguir, ou alguém que consiga. O menino já até comprou, né? Mas aí até na terça-feira e quarta-feira que vem a gente dá mais uns avisos, mas nós estamos na campanha dos doces, tem na nossa página do Facebook, como acessar, tem o telefone, tem o particular, se alguém quiser doar, e as doações dos brinquedos, que para quem é de fora, tem gente perguntando, hoje me ligaram, mandaram mensagem de São Paulo, de repente a gente tenta viabilizar como ano passado, marcar um ponto e fazer essa arrecadação, depois a gente vai estudar qual a melhor solução. Antes da gente falar da palestra de ontem, de novo, para quem está chegando a primeira vez, a gente tenta responder o que for relativo ao estudo, a gente tenta colocar se for agregar, né? E se não, depois, se for alguma coisa que não seja do estudo, a gente tenta responder depois. Débora, acabamos de escrever lá em cima, Pederneiras, São Paulo, pertinho de Bauru. Teve uma pessoa de Pernambuco que falou que queria vir... Que queria vir presencialmente. Falei, é um pouquinho longe. Pode vir. Desde que a gente possa ir depois passear. É uma troca. Então, até que a gente vai aí, né? Palestra de ontem, vamos lá? Porque hoje nós vamos correr. Palestra de ontem, amai os vossos inimigos. Amai os inimigos, tema facinho, não tem problema. Sim, sem problema. Mas ele conseguiu dar o recado dele, né? Eu achei muito boa de novo. Muito tranquilo. Eu achei de novo, assim, com uma visão sem aquela visão pesada que a gente está acostumado, né? E, bom, eu gostei muito de novo, eu gosto muito do seu Osmar fazendo palestra. Eu acho que ele é simples, não tem muito floreio, né? Dentro da doutrina. Extremamente embasado dentro de Kardec, né? Não foge uma linha da codificação. Achei extremamente feliz. E as pessoas gostaram? Bastante gente. Eu achei que nos comentários. Aliás, no comentário ontem, Gervásio, eu tive que fazer logo que acabou a palestra, porque ele entrou no grupo. Eu vou falar depois do Tato, vai ficar bravo comigo. Mas ele entrou no grupo ontem, logo que começaram os comentários. O pessoal que sempre está com a gente da página da família do Tato sabe.
E ele falou, não gostei muito dessa palestra do Tato. Aí no final, eu falei, nossa, adorei essa palestra de hoje. O seu Osmar tá bem, então. Fez sucesso a palestra com o Gervásio lá. E de novo, assim, muito legal participando de muita gente. O Gervásio toda vez está com a gente, palestra não é sempre, mas estudo toda semana ele está. E acaba ajudando a gente num monte, né? Respondendo tá ele que está respondendo pelo Engenheiro de São Paulo. Aqui respondendo e os comentários que ele faz pertinente sempre ontem, dentro fez bastante comentário referente à palestra. Então, eu acho que ele complementa bem. Não, super legal, ajuda a gente muito. Bom, ele que está respondendo aqui as coisas. Gervásio, você vai ajudando aí. Estou pagando para isso. Nós vamos mandar uma camiseta para você. Estamos devendo uma camiseta. Não, o Paulo Vasconcelos também está falando que gostou muito da palestra de ontem. Obrigado, Paulo. Vamos lá? Então, só para que... Bom, tem na página, eu coloquei lá de novo, né, os textos, inclusive o texto auxiliar aí da Revista Espírita, eu também marquei qual que era, para quem quisesse acompanhar, e depois o artigo também fica disponível para quem quiser assistir, mas dá para acompanhar, a gente consegue acompanhar por aqui. Então hoje, parte segunda, capítulo 6, e nós vamos tentar cobrir de 320 a 329, comemorações dos mortos e funerais. E sem pressa nenhuma, se a gente não conseguir fazer até a 329, nós fazemos que na semana passada, faz até o que der. O tema já é comemoração dos mortos, né? E funerais. E isso a gente vai ver na lição que a gente percebe aí. O México já entendeu esse recado aqui. Eles fazem festa, né, quando a pessoa... Começar pela revista? Ou não, vamos começar pelas perguntas, porque depois a gente faz a revista para encerrar, porque a gente faz aquelas questões do estudo nosso para complementar. Okay. Então, 320. Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Só um minutinho, só para dar um recado para uma pessoa que eu conversei hoje pelo WhatsApp que me pediu, presta atenção que é exatamente isso que você precisava entender. Obrigada. Ela sabe com quem eu tô falando. Eu pus uma caretinha aqui, não é caretinha não, gente. Pus alguém bravo aqui sem querer. De vez em quando aparece umas dessas. Não que ela falou, Não, de vez em quando aparece umas dessas, eu falo, nossa, quem que não gostou, né? Não é na hora de bater que faz essa confusão toda aqui. Vou até esconder aqui para não bater de novo. Comentários? Então, comentários aí, de novo, né? Assim, aí, o Chico falava, né, que a saudade é a dor dos dois mundos, né? E o mais legal que a gente tem que lembrar, né? Que eu acho que vai de novo se os espíritos nos influenciam, a resposta é muito parecida de novo, né? Muito mais do que poder julgar. Nessa daqui, né? Então, praticamente a mesma resposta. Exatamente. Né? A pergunta 80. Mas se a gente não muda, a gente só perde a veste física, não tem como ser diferente. Mesmo, né? Você sente saudade do mesmo jeito. Né? Não tem como ser diferente. Se você amava na Terra, você continuava. Você continua amando, né? Mas eles são sensíveis à saudade do que os amavam na Terra. Só que eles sentem do lado de lá o que nós estamos sentindo aqui também, vibrando que nós estamos vibrando para eles, né? Vibrando para eles. Né? Então, a resposta é mesmo bem ampla, né? Muito mais do que podeis imaginar. Então, que eu acho muito legal isso, né? Ele faz a mesma resposta de se eles influenciam ou não, né? Influenciam ou não, muito mais. Né? Então, se essa lembrança, né? Quando eu lembro do meu morto, eu posso aumentar a felicidade se ele é feliz. Né? E depende também do tipo de vibração, né? Se são infelizes, serve de auxílio. Quer dizer, é gostoso saber que de repente alguém gosta da gente, né? E a gente está lá tão triste, né? Tão se sentindo abandonado e receber um pensamento aí de arquivo confidencial de alívio, né? Né? Isso. Mas essa é uma vibração de saudade. E essa saudade também não pode ser muito apertada, né? Ao invés de ajudar, o choro de saudade, não o choro de desespero, né? Não o choro porque você acaba atrapalhando também essa pessoa. Isso. Porque a saudade é uma lembrança de que algo foi bom, né? Que algo foi feliz. Agora, se você fica desesperado... Não, mas aí o que a Ana comentou é aquilo que a gente sempre não fala. Não é se isso extrapola mesmo eu amando, Sim. E ninguém vai sentir saudade porque não sentia coisa boa. O seu comentário, mas só se encaixa no da Ana que assim,
Se isso passar a ser um desespero, isso começar a voltar, atormentar, eu vou fazer mais mal. Falando para Deus por que Deus fez isso. Revolta, uma pergunta revolta. Pode ser boba, mas me veio a cabeça. Mas eu acho que é revolta na saudade. Quando desencarna, é lógico que a pessoa que está de luto, ela tem no primeiro momento uma dor quase insuportável, chega a ser física. Esse espírito desencarnado, não chega essa vibração por um tempo para ele, de que esse desespero, essa dor toda, eu acho que é bloqueado isso. Será? Acho que depende do merecimento da pessoa, Exatamente. né? Sempre vai depender da minha vibração, de como eu estou naquele momento para encarar isso e para receber isso. Né? Porque eu acho que depois que passa um tempo, você começa a ter o equilíbrio de ter a saudade, mas... Pra você entender, né? Mas eu acho que o primeiro momento, se for de repente, dá uma revolta. Mas eu acho que você vai estar tão mais desesperado que a pessoa que tá vibrando, porque você vai chegar lá e não tem ninguém que você conhece. Dois só para a gente aproveitar, que é interessante. Andréia Menezes, lembrando que também sofrem por não serem lembrados como esperavam. Nossa, também. Isso, mas mais para frente, Andréia, as perguntas vão chegar nesse ponto aí, mas comentário pertinente. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Mas esqueceram rápido de a pessoa que a hora que chega do lado de lá, eu acho que ela tá sofrendo mais do que quem ficou aqui, ué. Então, mas a gente tem Não, depende também, né? Sempre tudo depende, mas assim... Tudo depende. A pessoa que chegou lá, se ela era uma pessoa boa e ela tinha conhecimento mesmo materialista, de sobrevida, ela vai se adaptar à nova vida, né? E ela vai ficar bem. Às vezes os pensamentos de desespero da família chegam até ela, né? Mas ela pode ter uma proteção, né? Que vai abalá-la, mas ela vai tentar se reequilibrar. Entendi. Agora, se é uma pessoa totalmente que não tem preparo, essa lembrança chega em forma de um desconforto, né? Ela se sente desconfortável, se sente atraída até para voltar para a família, para voltar para casa, né? Aí é uma situação. E aí tem alguns relatos de espíritos que dizem assim, que pedem inclusive à família a oração porque morreram em acidente. E a sensação é de voltar ao momento do acidente de novo e sentir toda a dor do acidente. Sensação. Então eles pedem, né, para que a família passe a orar. Liberte daquilo. Então tem alguns livros, né, que Éramos Seis, Cartas de um Menino Morto, né, ilustre, que tem alguns relatos, né, que ilustram esse tipo de influência, né? De influência, bom para as pessoas tanto saberem. daqui para lá, né, porque é uma via dupla. Vamos de lá para cá. É bom as pessoas saberem porque começa a se policiar, né? O pensamento, né? Lembrando que tudo começa no pensamento. Sim. Entrou no desespero, muda a permitido, né? Vamos andar, senão vamos fazer todas as 329, só na 320. 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Ele tá falando do dia de finados, isso aqui, Do né? dia de finados, exatamente. É o dia de comemoração dos mortos. No mundo inteiro, então, isso? Cada lugar tem o seu dia, mas todos comemoram. Mas cada um tem um jeito de comemorar. Mas né? tem o dia de finados no mundo inteiro. Isso que a gente tem um tem dia de comemoração. finados no mundo inteiro. Tem. Que doideira? Tem. Né? Cada um comemora do seu jeito, mas todos eles têm o seu dia de finados. Aqui pra gente, né? Novembro. Então, eles querem saber se, que aqui era Kardec perguntando, né? Se eles vão se preparar para esse dia, porque sabem que vai chegar o dia. Eles se preparam, o pessoal vai né? rezar, né? É uma festa para eles, né? Então, a resposta é: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então ele não vai ficar triste se eu não for lá rezar por Isso ele. que eu ia perguntar. Então ele não vai ficar decepcionado. Se eu não for levar flor de plástico pra ele lá. Gente, vamos lá. Aquela mesma história ela dá na primeira. Aí nós vamos voltar na primeira. Sentimento de amor, nós falamos isso a semana passada. O que eu passo para quem desencarnou é o que eu sinto. É o meu amor, ou a minha raiva, é o meu sentimento é que interessa. Então, se eu todo santo dia, ou os dias que me faz falta, ou que eu sinto vontade, ou que eu penso nesse espírito que está desencarnado, e eu transmito essa vibração, vai chegar para ele essa vibração. Então, o dia de finados para ele vai passar a ser um dia como qualquer outra coisa.
O que tem de diferença, depois nós vamos ver mais para baixo, é que isso, é claro, que na próxima nós vamos falar, a vibração nesse dia, por exemplo, em torno de túmulo e tudo mais, tem uma quantidade muito maior. Que é o 321. Uhum. Então, a 321A, a pergunta é: esse é, para eles, um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção a seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Fantástico, né? Deixa eu só fazer duas para a gente, como a gente ficou de responder. Beth Amorim pôs um não com interrogação. Beth, depois você só repete. Adriana Stabile, tem algum filme para indicar? Depois a gente responde no particular, porque senão a gente vai falar. A Dulce Moreira está falando que em Portugal também é novembro, finados. E a Regina Lissone está falando o que nós falamos logo no comecinho. Kardec perguntou aos espíritos se nos influenciam, eles respondem muito mais do que imaginam. Eles, na maioria das vezes, nos dirigem. Regina, a gente tinha comentado logo no comecinho, mas é exatamente isso. É a mesma pergunta do comecinho da 320. E aí só essa daqui, das sepulturas, no final, eu acho a mais importante, né? Que é isso a gente precisa entender. A quantidade de pessoas que vai ao cemitério vão com que intenção? E a gente falou isso a semana passada do velório. Passear. É um evento social? É um evento por obrigação? Eu consigo, e aí nós voltamos no que nós falamos agora na anterior, eu vou para lá para vibrar com amor por esse ser que está desencarnado e que na minha cabeça ou na minha crença ou por qualquer motivo eu acredito que eu deva ir ao cemitério prestar essa homenagem. Para nós fica muito claro que eu não preciso ir em cemitério coisa nenhuma, ou na onde foi cremado ou qualquer coisa do tipo, mesmo porque se ele está vivo simplesmente em plano diferente, e aí na anterior nós já falamos disso, o que vai importar é o meu sentimento. Então meu sentimento está resolvido o problema. Mas a vírgula final, para variar, as respostas são extremamente importantes. E não pela multidão dos indiferentes. O que ele quer falar isso? Aquilo que nós falamos a semana passada do velório. Eu vou para o velório. O meu sentimento em relação àquele que está desencarnado é de oração, é de vibração, é de que ele seja acolhido da melhor forma possível, ou eu fui por uma obrigação social? E não que a obrigação social, que a gente conversou também a semana passada, eu não deva ir. Eu não conheço o desencarnado, mas eu só conheço a mãe de quem desencarnou. Então eu vou lá prestar solidariedade à mãe, ao pai, ao filho, ou quem quer que seja. Mas eu vou com essa intenção. Eu vou para fazer o bem para aquela situação que está ali. Então, na verdade, esse não pela multidão de indiferentes é exatamente isso. Quer dizer, eu vou todo ano, eu vou no cemitério. E você vai no cemitério fazer o quê? E o resto dos outros 364 dias? Como é que você vibra para sua mãe que desencarnou, para seu pai, para seu filho, para seu tio, para sua avó? Eu lembro, eu faço uma oração pensando e vibrando para que esse espírito esteja melhor, que ele já tenha tomado consciência de que ele esteja o melhor possível na espiritualidade. Não, eu lembro isso no dia... que é 2 de novembro aqui, né? Acho que é 2, É 2 de novembro. Então eu lembro desse ser só no dia 2 de novembro. E aí eu vou lá para levar um vasinho. Não, mas eu no dia 2 de novembro eu faço uma oração. Mas essa oração é de verdade? É isso que ele está falando? Ou é para ir lá cumprir um protocolo? Né? E a Zulmira Mantovani, só para a gente continuar, está falando que ela nunca mais volta ao cemitério depois de enterro, faço minhas orações em casa. E tudo bem. E a oração é qualquer pensamento que eu emita a favor daquela pessoa que eu amo, né? Junto com aquela vibração de amor. Porque se não tiver a vibração de amor, eu faço parte da multidão de indiferentes. Mas super importante o que você falou, porque é a mesma coisa. Eu ir à noite, antes de deitar, a hora que eu acordar, e fazer um Pai Nosso, enquanto eu estou assistindo o Jornal da Manhã, ou lendo o jornal, ou vendo as mensagens do WhatsApp, não significou nada. Né? Volta a ser em relação ao sentimento. Sempre vai voltar ser em relação ao que eu estou sentindo e não ao que eu estou fazendo. Não ao ato, muito mais ao pensamento. 321b. Sob que forma comparece e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinham em vida. Tudo bem aí, esse?
322. Os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo se lembrar deles? Que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Aí vai dar problema, né? Então, mas aí, de novo, lembra que nós estamos falando isso desde, acho que umas 3 ou 4 semanas em relação a isso. Aqui, provavelmente, ou com certeza, ele está se referindo a quem já conseguiu entender o que aconteceu, né? Quer dizer, por quê? Porque senão nós vamos entrar aqui e vão ter um monte de questionamentos agora de que, não, mas eu estou desequilibrado, então ele vai estar desequilibrado. Não, ele está falando aqui, com certeza, de quem já entendeu o que está acontecendo e eu já estou caminhando. Por quê? Porque no momento do desespero, como nós falamos agora há pouco, quer dizer, é lógico que eu vou ficar revoltado, eu vou achar que ninguém me ama, eu vou ser o coitadinho, eu continuo sendo o coitadinho, agora, ainda mais agora que eu morri. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é em relação a se eu tomei já essa consciência, então o que tem na Terra e não é mais amor, porque da matéria, teoricamente, eu já consegui me livrar. Né? Para essa pergunta dentro da resposta, o que lhes importa a Terra, ele está querendo dizer, bom, então eu já consegui me desligar do mundo material. E se o mundo material, dentro da realidade da Terra, do encarnado, eu não tenho mais ninguém, ou não tenho ninguém que continua vibrando por amor, ou que começou a vibrar por amor para mim, isso não me interessa. Eu tenho que evoluir, eu vou ter que andar para frente. Né? 323. Essa todo mundo vai gostar. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Você já tinha respondido no anterior, né? Você já tinha comentado, no comentário que você fez, você tinha acabado de falar exatamente nisso, né? Quer dizer, eu tenho... O que interessa, né? É a visita, é o fato de eu estar presente, ou o espírito entende isso também. Quer dizer, se eu sei exatamente o que está acontecendo... 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Muitos as assistem, quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhe tributam do que às lembranças. E aí, essa como é que a gente Então, a estátua não é uma lembrança? Né? É a pergunta que se faz. E a gente tem que sempre lembrar, a gente falou a semana passada de novo, né? Lembrando que nós ainda estamos extremamente vaidosos, né? Então a pergunta que ele provavelmente foi nesse... eu acho que ele quis chegar nessa linha, quer dizer, eu estou sendo homenageado, o cara acabou de colocar uma estátua lá, eu vou assistir? E ele vai continuar, eu acho que ele vai cutucar depois, né? Quer dizer, eu sinto... O que eu sinto com isso, né? A gente vai fazer isso esse final de semana, não, esse final de mês. Nós vamos colocar um viaduto no nome de uma pessoa super importante lá, que ajudou a gente com a causa. Legal isso aqui, vou mandar para os meninos depois. Olha lá, moçada. Vai estar assistindo, né? Se ele puder. Das vezes. Se ele puder, né? Porque tá assim, quando pode. Mas ele era um cara Mas a energia de alegria que vocês vão estar... Aliás, ele deve estar muito feliz essa semana toda, porque... Naquele momento ele vai está sendo super homenageado, honrado. Ele foi uma pessoa extremamente importante. Mas a mesma coisa. É exatamente a mesma realidade. Eu sou extremamente homenageado em que sentido? Como que eu faço isso? Eu faço com vibração de alma de novo. Sim. Sempre é o sentimento que vai importar. Por quê? Até quem não conheceu ele está sendo contagiado. Então, quantas vezes eu ponho uma rua é comum, mas estátua é um pouco mais complicado. Quantas vezes eu coloco por interesse político ou social em vez de realmente uma questão moral, por exemplo? Sim. Né? Quantas pessoas que mereceriam estátuas
e não só um nome de rua, mas não são interessantes nem politicamente, nem socialmente. Então essa continua sendo essa a diferença. Quer dizer, o que eu vibro? Sempre a gente tem que estar relacionado com isso. O que eu estou transmitindo com essa homenagem? Quer dizer, se eu estou transmitindo amor, eu sinto que essa pessoa merece ser lembrada por algo bom que ela fez. Beleza, é essa a vibração que vai chegar nele. E o ser menos sensível à honra do que às lembranças é assim, o seu pensamento de amor, né? Me é bom. A honra, eu, como espírito já do outro lado e com a visão completa de tudo, pode não me sentir digna de receber tanta honra. Entendi. Entende? E em outros casos, né, até sentir vergonha daquela honra, porque ele acha que aquilo não está de acordo com ele realmente ele é. Nossa. Porque esse é o exame que nós fazemos quando a gente está do outro lado, né? Você passa a se enxergar exatamente qual era a sua intenção quando você fez tal coisa. Isso que eu ia falar. Né? É verdade. Porque às vezes a gente faz às vezes te cobra muito coisas... mais a consciência essa homenagem, porque na hora que ele fez ele estava com um pensamento... Aí chega lá pro pessoal e fala, moçada, para. Mas se ele pudesse, ele falaria. Não, legal. Né? Se ele fez com a intenção de não receber muita coisa em troca, né? E aí, de novo, ele é lembrado na hora da honra. Então, mas é legal porque que nem a história desse rapaz que a gente vai homenagear, até a gente que não conhece ele ganhou o nosso respeito, assim, pelas coisas que ele fez, sabe? Que tirou do bolso e fez, enfim, não era envolvido politicamente, então não tem como pensar... O Gervásio fez uma pergunta interessante para a gente complementar. De novo, o Gervásio ajudando. Quando os militares morrem, eles dão tiros em forma de homenagem. Será que aquela vibração chega ao espírito? Gervásio, a mesma coisa, né? Quer dizer, na verdade, se eu fizer essa saudação, quem está fazendo por obrigação, porque é um protocolo militar, e o cara que está dando tiro não tem a menor ideia por que ele está fazendo aquilo ali, essa vibração não vai servir para absolutamente nada. Agora, se eu estou no lugar desse, e a gente assiste em vários filmes, por exemplo, quer dizer, e algumas pessoas estão realmente sentidas com o desencarne dessa pessoa, é essa vibração que vai chegar. Não tem nada a ver com os tiros. Então, mas essa pessoa foi extremamente materialista, ela acabou de desencarnar e cresceu com essa história de militarismo, assim, que era importante. Então, para ela vai ser importante. Para ela ele vai ser o vaidoso. Mas vamos lembrar que na hora que está acontecendo, provavelmente ele nem está presente. Ou se tiver, ainda vai estar extremamente... Bem, se tiver presente, meio... tumultuada a situação. Mas, de novo, é a mesma coisa. Sempre nós temos que lembrar que volta na primeira pergunta lá. O que interessa é o que eu estou sentindo. E nesse momento, a vibração de quem está ali. Vamos pegar, tem uma cena que me veio na cabeça que é interessante. O Tropa de Elite 2, quando morre o Matias. Certo? Algumas pessoas extremamente comovidas, família, alguns amigos próximos, alguns que trabalhavam diariamente juntos, que matou. E outros que participaram dessa situação. Então, o que chega para esse espírito? A homenagem, o cara teve lá, salva de tiros. Essa homenagem chegou de que forma para esse espírito que estava ali? O que importou para ele foi essa vibração positiva de quem estava realmente sentindo essa separação do mundo material com esse espírito que estava ali. E ele sabe quem matou ele? Sabe, né? Vai descobrir, né? Ele registra isso depois, né? Ele registra, sabe? E aí o comportamento pós depende que de vai depender... estado espiritual, né? Ele está. Aí a gente mais elevado, outro assunto de obsessão. Mas se matou de costa? E a pessoa não viu quem matou? Então, mas eu não vou ter a revelação, eu não vou conseguir depois enxergar sem o mundo material. Esses são os grandes casos, e aí a Ana falou, nós vamos partir só para isso o resto do estudo, são uma das principais causas de obsessões, de ódios, de rancores que carregam para sempre. Porque a pessoa que fez, acho que estava escondida, quem desencarnou, viu toda a cena. E a vida continua, é fantástico, né? Tem um caso perfeito disso. Né? Mas, não, peraí, é que tá confuso para mim. Eu não vi quem me matou, por exemplo. Aí você desencarna. Desencarnei. Você tá no mundo espiritual. Beleza. Isso vai se mas como que eu descortinar pra você como um filme. Ah, tá. Isso que eu quero saber. Porque eu não vou ter essa consciência, né? Não, você não viu. Eu sei que alguém me matou, mas não sei quem. Não, você não viu, não, mas você aí... não viu, mas você era um espírito, você era um corpo físico.
Entendi. Você vai mas o pro mundo espírito viu, espiritual, tipo O corpo isso. físico não, mas o espírito... O espírito viu, né? Sim. Então, E outra, e lembra que aí eu perdi a matéria e eu vou conseguir estar enxergando o que você está pensando. Entendi. Normalmente, quem matou vai me transmitir essa vibração com certeza. Entendi. E provavelmente você vai desencarnar com essa sensação. É porque senão fica parecendo que a gente fica tendo remember, sabe? A gente Não, vai no não. lugar e Não. revê a cena, não é Não, isso? eu vou É descortinar, só eu vou perder o corpo material E pra e isso aprender, fica muito gente, mais fácil. Eu já Entendi. falamos, né? Que pra aprender você vai aos poucos lembrando das coisas. Entendi, tá. De costas ou de frente. Não, beleza. Vamos lá? É, uma dúvida. Não, mas é pertinente a dúvida Sim. exatamente por isso. Ué, se eu morri e não sabia, Não vi quem me matou. Como é que eu eu vou fico? lembrar? Vou ficar Exatamente. vendo a cena lá apertando. e eu fico obsessor de quem? Apertando REC, né? É, tá. REC não. Esqueci como fala. 325. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Várias dúvidas, né? Afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. Então, vamos pegar por parte lá? Vamos. Então, de onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes no lugar do que no outro? Aí a resposta... Então, esse apego, né, a afeição, esse gosto do espírito por certo lugar, representa inferioridade moral. Esse povo que fica treinando, que vai morrer. Não aguento. Né? Treinando que vai morrer. O que Você nunca viu? Tem gente que treina pra morrer. Treina no velório, treina no caixão, treina. Deixa tudo pago. Então, aproveitando o treinar para morrer, é bom começar a treinar para morrer. Não desse jeito, mas Não é bom desse começar jeito, a... Não, eu falo isso Não porque do para ponto mim de vista material, uma né? exatamente, mas assim, uma das melhores lições, os melhores sustos que eu tomei foi, acho que um dos Coen que eu fui fazer com Moisés, ele falou: gente, nós precisamos começar a treinar para morrer. Fiquei, isso, tá louco? E aí ele explicou justamente isso, quer dizer, o que é treinar para morrer? É como Eu me desligando do que não me pertence, do que não vai me acrescentar em nada, e entendendo que é outra realidade que vai. Não essa babaquice de dormir em caixão, em velório e tudo mais. Mas treinando para morrer é ótimo. Aí os espíritos respondem com pergunta, né? O que representa um pedaço de terra mais do que outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que amam, mesmo que os seus ossos estejam separados? Aquela história, eu quero ser enterrado do lado do meu marido, do meu avô, pai, na mesma tumba da família. Da minha mãe. Sem gaveta, nem tá lá mais. Aí tem que ser tudo de mármore, né? Isso a gente ainda vê muito, né? Tá melhorando, mas isso tá... Verdade. 325A. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Só um pouquinho, só voltar um pouquinho ali, porque teve uma pergunta interessante aqui, e aí o Gervásio está ajudando, e a Débora também. Quando partimos, já vamos para a doutrina espírita? Oxe. Não, mas então é interessante. É boa. E o Gervásio já respondeu, é o que o espírita acredita, cada pessoa acredita no que quer acreditar. E aí a Débora também ajudou aqui, depende da sua religião. É realmente isso, depende do que eu acredito, o que eu sou. Eu vou continuar tendo a mesma crença. Ninguém vira espírita depois que desencarnou, porque simplesmente descobriu que existe a realidade espiritual. O grande choque que a gente sempre comenta vai ser um susto, vai ser uma surpresa, porque se eu não tinha a crença, se eu não acreditava que existia a continuidade da vida, imortalidade da alma, eu vou tomar um baque e vou tomar um susto. Mas temos relatos e relatos de que muitos que mesmo que foram, então nós somos exemplos disso, talvez só depois que nós conseguimos mudar o rumo do que nós acreditamos, vários e vários foram e voltaram, continuando crente, protestante e assim por diante. Se o simples fato de desencarnar transformasse em espírita, quando eu voltasse, hoje a Terra estaria recheada só de espírita. Né? Assim como nós temos pessoas que atendem àqueles que são espíritas, também há missionários que recebem, que acolhem os católicos, os crentes, os budistas, né? E todas as demais crenças, agasalhando cada um de demais crenças, inclusive a crença do ateu. Sim. Certo? Porque senão eu não posso. Mas isso é importante a gente falar,
Porque senão eu vou enxergar que esse Deus continua sendo o mesmo punitivo que a gente vê em outras religiões. Sim. Ah, não, ele não acredita em mim, então ele está descartado. Não, ele é acolhido exatamente da mesma forma. Talvez com mais carinho do que os outros, porque ele está precisando mais carinho, porque o choque e a pancada vai ser muito maior. Quer dizer, eu não acreditava em nada. De repente, o que acredita em alguma coisa, ainda tem isso para tentar se apegar para ser socorrido. Eu fico assustado com quem não tem essa crença em nada, e aí eu chego do outro lado e descubro que eu estou completamente enganado, né? A batata vai assar, né? Vai tomar um sustão. Mas a misericórdia divina faz que isso seja extremamente apaziguado, e por isso que eu falo. E devagar o carinho, de acordo provavelmente. com o tempo, né? É. De cada um, de acordo com a sua crença. Tinha um livro, que agora não me lembro o nome, mas que ele, num plano, né? Leva o espírito para um lugar que era todo branco, assim, né? Como altar. Aí chega uma pessoa, parece, né, Jesus crucificado. Aí chega outra, aparece um santo. Então o espírito protetor explica que ali é realmente claro, mas que se aquilo muda de acordo com a crença da pessoa, aquilo que ela sente. Que ela precisa ver, né? Do que ela gosta de ver. Então, a pessoa se ajoelha achando que é um altar, diante da imagem do Cristo, ou diante da imagem de Nossa Senhora, ou, né, ver uma luz brilhante, se eu acredito na essência divina, como uma luz brilhante. Então, para cada um, aquilo se manifesta, né? E a maneira com que eu consigo entender e enxergar. É onde o pensamento dela leva. Nós temos um exemplo prático de uma pessoa próxima que não é espírita, não era espírita, não frequenta a doutrina espírita e tal, e qualquer imagem que eu veja de um mundo extrafísico é Jesus. Quer dizer, provavelmente, ou com certeza, não é. Por quê? Porque eu estou completamente distante ainda dessa realidade. Mas qual é a relação que eu tenho com o ser de luz? Para mim, Jesus. Maria, ou José, ou o santo que eu acredito. Então, na verdade, isso me leva a enxergar dessa forma. Mas a pergunta é extremamente interessante dela, né? Porque isso já é um questionamento que eu já ouvi várias vezes. Não, então quer dizer que eu desencarno, então eu já vou entender o que tem vida após a morte, que o espiritismo está certo e tal? Não, né? Não. Só para a gente não... Maria José Panuto, como fazer parte do estudo? Maria, toda quarta, a partir das 20, nós temos a transmissão ao vivo. Mas amanhã ela fica na nossa página do Face, e a gente também posta o link do YouTube para quem quiser acessar o YouTube. Aliás, se inscreve lá no canal, que aí fica chegando sempre os avisos tanto das palestras como do estudo. Só para não perder, porque senão depois eu esqueço de... Vamos lá, desculpa. 325A, né? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Já que a gente falou que não tinha importância. E a resposta dos espíritos é não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Então, mais útil para a gente do que para quem morreu. Então, mas tudo bem, não, mas eu acho que é bom você repetir isso. É super interessante, porque isso é uma coisa comum, né? É a mesma coisa de quem necessita de acender uma vela para fazer uma oração, por exemplo. Exatamente. A vela em si, a matéria da vela não é nada, mas o que você concentra naquela vela, a luz que transforma aquilo, às vezes você necessita. Exato. Então, a pergunta é assim, eu posso considerar como fútil, então, reunir todos os ossos, despojos mortais de todos os membros da família num lugar só? Né? E o Espírito responde que não, que ele é um costume que é piedoso e um testemunho que damos, né, de simpatia pelos nossos entes queridos. E se essa reunião representa pouco para os espíritos, e aí então lembrando que para o espírito aquilo que é matéria pouco lhe interessa, que os ossos é como a roupa que já não lhe serve mais. A semana passada falava perfeitamente disso. Né? Isso. Né? Então, para os homens, né, para quem ficou, é útil porque me ajuda a me concentrar melhor, né, em todos os parentes, em todos os mortos, lembrando do Chico, do Pedro, da Maria, do Caetano. Seria isso. Só duas
Adriana Cordeiro, ela está fazendo uma pergunta que várias pessoas fizeram e é comum nos estudos, provavelmente é uma das primeiras vezes que está participando. Entra no particular, na página das mensagens, e aí a gente tenta responder, que ela está perguntando de um filho que desencarnou e a netinha vê, talvez veja e tal, mas não é tão relativo. Minha mãe morreu também tem um ano, choro direto. Essa a gente já conversou, Edileide. Minha mãe morreu, tá 1 ano, mas eu choro direto. Será que ela sofre ou com eu ver ela, ou ela me vê porque eu estou triste assim? Deve ser. Isso nós conversamos agora há pouquinho, Edilene. Se for um choro de saudade, de amor, vai fazer bem, ela vai se sentir amada. Se for um choro de revolta, de desespero e tal, isso pode chegar para ela de uma forma não tão boa assim. E quando a gente chora dormindo? Tipo, você sonha e chora dormindo, assim? Não, mas aí você pode ser desdobrado, aí tem várias outras situações. O que nós temos que pensar é no racional. Eu sentado vou fazer uma oração e me desespero. Por que você fez isso comigo? Deus me abandonou, me deixou para trás. Exatamente, porque dormindo você tem desdobramento. Eu estou desdobrado, você tá vendo uma provavelmente. cena ali e pode ser que aquilo te... Tá te emocionando de alguma forma, a saudade está fazendo, mas aí é pensamento, provavelmente, aí não é corpo físico. Entendi. O que ele está falando, a grande preocupação é essa. Nossa, todo dia de manhã eu acordo revoltado com a vida. Deus me levou, Deus me tirou minha mãe, Deus me tirou meu filho. Esse pensamento do dia inteiro. Esse é o revoltoso que vai chegar provavelmente de uma forma ruim para quem está desencarnado. Mas a saudade, a falta, o carinho, a hora que eu vou fazer oração, nossa, como você me faz falta. Agora, esse como faz falta, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Se ele não é... Esse nunca me faz falta, assim, nossa, você me faz tanta falta, fica aqui comigo. Quer dizer. Não, Sim, ou ao contrário, como eu vi. Eu quero ir, né? Tomar cuidado, que se eu vou junto, se você fizer um ato impensado, que não é da vontade de Deus, você não vai junto. Aí fica mais difícil ainda de se encontrar. Toma cuidado. A pessoa pode pensar o que o outro gostaria que eu fizesse. Isso, exatamente. Entendeu? Porque se eu vivi tanto tempo e eu sei mais ou menos o que a outra pessoa gostaria. Eu posso ir no asilo, por exemplo, levar um carinho para os velhinhos em nome de minha mãe, em nome daquele que ficou, né? Aí ela recebe a minha homenagem, só que de outra forma, né? De uma forma mais intensa, com mais exemplificação do amor que Jesus nos ensinou, que a gente deve prestar. Né? Só para a gente continuar. Gente, esse assunto a gente sabia que ia caminhar para isso, para falta. Mas assim, todas essas perguntas mais pessoais de mães, pais, filhos que desencarnaram, perderam, se eu vejo, sinto a presença e tal, isso depois quem quiser entrar na nossa página, nas mensagens, aí a gente responde todas com mais calma, principalmente porque é caso a caso mesmo, né? Sim. Depende de cada situação, depende de como foi isso, de como que mais, mas nós estamos falando de uma forma geral em relação ao dia de finados e tudo mais, e fatalmente isso ia acabar. E pode ser que as outras perguntas também acabem ajudando a esclarecer. É só para não ter que responder tudo, porque nós não vamos conseguir, porque eu tinha certeza que iam sair muitos comentários a respeito disso, porque é um assunto que tem interesse de todo mundo, né? Que assim, com a minha mãe, com a Amor, se eu desencarnar, tipo, agora, assim. Eu sempre converso. Vai acabar o curso. Vou morrer na frente da... Ao vivo. Ao vivo. Mas assim, eu sempre converso como gostaria que elas agissem, né? Porque às vezes você também, como que a pessoa gostaria que eu agisse, mas nunca conversou, né? É apegado, mas não sabe a profundidade do sentimento da pessoa. Eu falo nesse né? cuidado porque tem muitas crenças que não acreditam, né? Você acredita que você vai, que você vai morrer e você vai dormir. Então, de repente, a pessoa perde alguém querido, marido, sei lá, a esposa que morreu, eu vou morrer também, que aí eu fico vou dormir esperando, junto, né? Não, eu quero ir junto. Tem que tomar cuidado. Eu queria ir no lugar dele, né? Quer ir junto pra onde, né? Depois você não fala, passa um anjo e fala amém, você tá ferrado. E o mais preocupante, eu acho que a Ana está falando, e a Alice também comentou, é que normalmente nós não temos essa certeza desse reencontro imediato, dependendo do padrão que nós estamos, né? Sim. Então esse cuidado tem que ter. Mas ainda nós não vamos mudar quando nós vamos dar mais nó ainda não vamos conseguir fazer mas mais para frente de novo. Lembrando que nós vamos ter esse assunto constantemente em todos os estudos, é que hoje essa história de comemorar Dia dos Mortos com certeza ia acabar caindo nisso, mas é importante falar, né? Hoje, de novo, ainda bem, nós ficamos muito felizes e tal,
Nós estamos com uma média de 80 a 70 pessoas o tempo todo online, quer dizer, é um assunto que interessa. Então, quem tiver esse tipo de questionamento, depois entra lá na página e faz a mensagem particular que a gente vai responder uma a uma, principalmente pelo fato de ser casos particulares e cada caso às vezes é realmente... Também, né? Não, para tentar ajudar da melhor forma, mas cada caso é um, né? Não dá pra gente generalizar. Que aí começam vários eu sonho, eu vejo, aí é mais fácil a gente tentar Mesmo depois porque responder. a doutrina não fecha porta nenhuma, né? Assim, cada caso é um caso mesmo. Não tem Sim, não, por isso que eu estou falando que é um caso. Não é o fato de não querer responder aqui, é que realmente cada situação a gente pode tentar, na verdade, encarar de uma forma, ou tentar fazer com que a doutrina nos mostre esse caminho ou aquele para tentar ajudar quem está perguntando, né? Joia. Tá? 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Parecido com a anterior e junta com aquela da estátua, né? Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono a que lançam o seu envoltório, pois conservam alguns preconceitos deste mundo. Então, de novo, né? Aí, na verdade, ele juntou, eu acho que as duas anteriores, né? Nós tínhamos falado das estátuas e das homenagens com os despojos mortais, né? Então, essa eu acho que junta as duas e ele, na verdade, ele cutuca mais um pouquinho para aprofundar e a resposta, resposta muda ou se acaba mudando alguma coisa e acaba tendo. E o mais importante, de novo, né? A última vírgula, pois conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Isso. O que ele quer dizer com esse preconceito não é o que nós vamos pensar em preconceito em relação a isso. São coisas que eu continuo carregando. São ideias concebidas antes desse desencarne. Porque depois, que nós acabamos de falar, que esse véu acaba facilitando eu enxergar as outras coisas, mas nesse momento do desencarne eu ainda carrego todas essas minhas ideias pré-concebidas, na verdade, não só... Né? Por exemplo, a pessoa foi católica a vida toda, né? Ela espera, né, que se vá ao seu velório, que se reze a missa de 7º dia, de 30 dias. Ela espera, né, que aquilo aconteça. Se ela ainda não tem o grau de perfeição para entender a futilidade dessas coisas. Porque uma coisa é enquanto ela estava na vida terrestre, outra coisa é quando ela está no plano espiritual, né? O despertar para ela pode ser diferente, né? Ela pode inclusive acordar já compreendendo a grandeza da vida e não numa só corrente de pensamento, né? Mas por isso que ele faz a mesma pergunta, por isso que eu acho que na verdade a resposta, ele responde aquilo que a gente tinha comentado. Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais uma vaidade terrestre. Então aquilo que a gente tinha falado, quer dizer, se eu já me desfiz desse apego todo, ou já melhorei o meu apego, isso já não me importa mais dessa forma. De novo, só para pular de novo, eu falei que não ia mais parar, né? Maria Luísa Mendes Pascoal, de onde vocês são? Depois nós vamos colocar mais Pederneiras, São Paulo, pertinho de Bauru. Bauru é bairro nosso aqui. O pessoal vai ficar bravo aqui agora. Bauruense vai contestar. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Puxa vida. Puxa vida mesmo, né? Esse é pesado, né? Então, mas isso a semana passada a gente falou sobre isso, né? Falamos. E a mesma coisa. Então, continua muito frequentemente o assiste. Esse muito frequentemente, de novo, vai cair naquela história. Depende de cada um. Depende de cada um, depende do meu merecimento. Por quê? E outra, né? Além do meu merecimento, da minha consciência em relação a como eu estou encarando esse desencarne. Vamos imaginar que eu estou extremamente preparado, eu já treinei, como Moisés fala pra gente, a minha morte, o meu desencarne, para mim não teria problema nenhum participar do meu velório. Porque eu vou estar extremamente equilibrado. Eu já me preparei para isso e estou equilibrado. Agora, quem de nós, que nós conhecemos, essa é uma pergunta que eu fiz para o Moisés,
que estaria realmente preparado para assistir o velório de nós, dos normais, quer dizer, da grande maioria? Não sei. Então, não sei. Exatamente isso. Por mais que eu acredite em tudo que nós estudamos, por mais que eu tenha certeza absoluta disso, eu acredito que há um momento de desequilíbrio muito grande, esse desligamento, a não ser que eu venha de um desgaste físico, de uma doença prolongada, isso venha... Mas eu falo assim, hoje, aparentemente saudável, eu desencarno com um acidente de carro saindo daqui, acho que é muito improvável que eu consiga, numa velocidade tão rápida assim, me equilibrar. Eu estou dando um relato extremamente particular. Mesmo eu tendo toda a convicção, toda a certeza de continuidade, de pluralidade de existência e tudo mais. Então, mas, muito frequentemente eles responderam. Eu acho que aquela pergunta que ela falou que na hora que a gente desencarna, se você se torna espírita, no momento lá, nem a gente sendo espírita agora, a gente tem realmente a certeza que a gente vai enxergar numa boa desencarne. É aí que você vai... O Paulo Vasconcelos, eu acho que é uma pergunta, ou se for uma pergunta tudo bem, mas ele está... Pedir ou pagar uma missa pelo ente querido ajuda o espírito? Acredito que deva ser uma pergunta. Deve ser uma pergunta. Né? Eu não sei se ele está afirmando ou não, mas Paulo, é a mesma coisa. Depende do que esse espírito, do que essa pessoa esperava de você. Quer dizer, se eu desencarnar e alguém fizer uma missa de 7 dias, eu vou ficar muito bravo. Né? E aí eu já com 7 dias eu espero que eu já tenha tomado consciência e vou vir azucrinar quem fez a missa para mim. É diferente. Mas vai depender de cada um, vai depender da crença de cada um, vai depender do que o espírito esperava dessa... Aí, essa questão para a pessoa também, né? Aí essa questão assim do pagar, vamos lá, né? Vou pagar para alguém, para o padre fazer uma missa lá. Existe sentimento nesse momento em que o padre fez? Eu estou lá comparecendo com sentimento? Se não tiver sentimento, de nada resolveu fazer a missa. Né? É como se eu fizesse uma ladainha, a pessoa, né, blá, 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 e aquilo passa muito rápido. Ou um evento social, como a gente falou do próprio velório, ou do enterro, social, ou do 2 de novembro. Né? E o que eu percebo assim, havia um tempo em que fazia uma missa que era exclusiva para aquele ali, agora é uma fila. Agora não, agora é a missa normal, e aí em um momento o padre faz pega os nomes ali da meia dúzia, né, de meia dúzia e fala. Então assim... Que é junto para pedir dinheiro para... Não, mas aí continua. Aquele que está ali orando com sinceridade e com exatamente sentindo isso que eu saudade, desejando o bem do morto, com certeza o morto vai receber. Não, exatamente. Quem está fazendo, e aí a Selma está falando aqui, missa não se paga, é pedida apenas. Selma, é que na verdade durante muitos anos, muitos anos, foi paga a missa, foi paga todas as em relação a isso. Mas na verdade eu acho que a pergunta de cima do Paulo era se é paga. A paga, que ele quer dizer, se é pedida ou se é programada, se isso faz bem para o espírito. E mesmo quem é de outra religião que vai a essa missa com o coração realmente voltada para a pessoa que se foi, para que ela fique melhor, não interessa nem a religião, se você acredita né, da maneira como está sendo feita. Aí ele absorve aquele sentimento e não... né? Aí tem alguns comentários que eu não vou perder. Dulce, mas como você falou, a pessoa católica crê que a missa seria esperada. Provavelmente sim. Acredito que a pessoa, que é isso que nós falamos, vai depender da crença dela, do que ela acredita, do que ela estava esperando em relação a isso. É uma das primeiras perguntas do estudo. Mas a hora que ela desencarna, de repente a missa de um mês, ela não vai fazer tanta diferença para ela, porque ela já entendeu muita coisa. Não é porque ela... E de 7 dias, porque às vezes ela ainda nem percebeu que já desencarnou, porque se às vezes ela nem sabe que desencarnou, já está ainda em sono. E aí vamos cortar, porque vai dar briga aqui já. A Dulce Vanderlei está falando que onde ela mora, a missa de 7º dia é paga ainda. Tem lugar que paga sim. Tá. E para nós também não... Né? Isso para a gente não é... Não, isso para nós é indiferente. Não é importante para a resposta. Só sei disso. Minha mãe também não vai esperar porque ela não vai, então meu pai pode ser que ele queira que eu pague. Mas tudo bem. Vou ter que pedir desculpa. Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Mas ele vai receber o seu pensamento. Não exatamente. Ele, o mais importante, que acho que o Paulo fez a pergunta, é uma coisa que a gente já tinha conversado. E você depois complementou que tem lá hoje a missa normal e eles colocam 10 nomes
O que importa são o pai que foi fazer a oração, foi fazer a missa de 7º dia, que provavelmente está fazendo uma oração para que chegue até o filho, o marido que foi fazer para a mãe, para a esposa que quer que chegue até ele. Então, na verdade, continua sendo o sentimento que eu estou passando. Agora, se eu fiz uma missa desse tamanho, para 500 pessoas, um casamento, e tem 490 que estão ali porque é um evento social, isso não vai provavelmente chegar de forma nenhuma. Vão chegar os 10 que estão fazendo essa oração realmente com sentimento. Exatamente. Eu responderia com a 325A, que é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Ponto. É isso. Né? Mas vamos lá, repete lá que a gente vai. É? Repete, eu acho. Que é 325A vai responder também essa pergunta do Paulo, que é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Né? Então, pode representar muito para o espírito, pode não representar nada. Para mim, que fiquei, eu consegui me concentrar no nome da pessoa naquele dia. Então, eu consegui transferir meu sentimento e minha simpatia e meus pensamentos naquele dia para aquela pessoa. Ou às vezes também essa seria a resposta pro a crença da pessoa é tão forte que se ela não fizer aquilo vai lhe incomodar. Né? E aí ela precisa sossegar a sua consciência. Né? Ok? Ótimo. Então tá. 327A. Fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Quer dizer, ele fica satisfeito de ver bastante gente no seu enterro? Resposta: mais ou menos, segundo o sentimento que provoca essa concorrência. Todo mundo contando piada. Ficar fazendo piadinha, não quero nem graça, gente. Eu também não sei, não. Eu, de novo, como eu vou ser cremado, não vou ter esse problema. Quem falou? Deixa eu só fazer. A Ana Paula fez umas 3 vezes a mesma pergunta e Ana Paula, depois se você quiser entrar no particular, na página eu consigo responder porque ela está fazendo comentário, mas a gente pode até fazer que dá tempo. Fui em um centro, lá me falaram que minha mãe que me levou até lá. Provavelmente a mãe deve estar desencarnada, né? Ah, sim, acredito eu. Então, Ana, pode ser. Ou, na verdade, não que ela te levou lá, mas provavelmente você foi atraída pelo trabalho, ou alguém deve ter te falado que... Que até foi intuição, a mãe frequentava. Ela lembrou da mãe também. E você lembrou por conta do... Às vezes não foi necessariamente a mãe, né? Tá? Então, assim, de novo, gente, algumas perguntas que não são... Silene Bernardo, não tá dando aqui. Não, vai ser legal se for, mas se não for também tudo bem, ela tá fazendo uma coisa que é boa. E alguma coisa a levou até lá. O importante é isso. A Silene tá falando, depois Silene, aí a gente não vai conseguir. Meu irmão foi assassinado em 2004, correu muito para não morrer, sonho com ele sempre correndo. E não é uma coisa particular, mas eu vou adiantar, mas provavelmente seja a sensação de que você sabe que ele morreu correndo, e isso deve sempre remeter a essa imagem, ao registro que o seu cérebro tem em relação a isso. Mas depois, se você quiser mais alguma coisa, entra no particular, a gente tenta responder. O que eu acho legal da doutrina é que a gente não precisa bater o martelo sempre em tudo, né? Que há uma regra para tudo, né? Então, há uma explicação para tudo. Há uma explicação, mas não há uma regra. Então, por exemplo, do centro ter dito para a moça que foi a mãe dela que levou ela lá. Não dá para bater o martelo, não, né? Por isso que eu estou falando, não dá para a gente afirmar, mas provavelmente foi intuída por alguma, ou pela mãe, ou pela tia, pela avó, por algum espírito protetor que levou para equilibrar, para ajudar de alguma forma, enfim. Sim. Né? E bater o martelo porque você acaba gerando uma expectativa da pessoa que não é. De alguma forma alguém levou até lá. Influenciou que a médium a pedido da mãe até, né? Pode ter sido. Tenha recebido essa sensação. E ter passado para ela. Exatamente. Sua mãe que te indicou, e pode ter sido realmente uma mensagem. E às vezes a mãe até acompanha mesmo a pessoa ao centro, porque pelo desejo de ajudar, de que o filho se esclareça, que ele quando já está equilibrada, né? Que aí consegue ela vir volta sem como desequilíbrio. Exatamente. Não tem gente que já escreveu 2 cartas? Eu conheço gente que vai virar, vai ter uma pessoa aqui. Desculpa, já mandou 2 cartas aí. E fica dando cotovelada. Que dá cotovelada nos outros espíritos. O pé no peito. A gente tá falando da mãe do Alexandre, então que as pessoas não vão entender. Dona Regina Cera tem uma cadeira cativa na hora de fotografar. Ela e o Baceiro. Verdade. Não, vamos só... Gente, assim, de novo, desculpa, não é má vontade, mas esses casos particulares, a gente sabia, a gente comentou no começo do estudo, no meio, e a gente está repetindo agora, esses casos específicos de como morreu, desencarnou, foi assassinado, não foi? Entrem na página, na página tem o canal da mensagem,
e a gente responde um por um. Porque senão mesmo porque algumas dessas perguntas, como a Alice disse, se a gente conseguir ir caminhando, de repente as próprias perguntas e respostas consigam esclarecer. Mas se ficar alguma dúvida, depois entra no particular e a gente tenta responder da melhor forma possível, tá? Porque senão... E aí só, de novo, Janete e Alvarenga, vocês vão sempre estar presentes nesse horário? Né? Sim. Toda quarta-feira, às 20 horas, e às terças... Encarnados. Até que a morte nos separe. A palestra pública na terça-feira às 20, nós temos a transmissão. Alguém vai. E... Não é só porque nós existimos que ele existe. E às quartas, às 20 também. Exatamente. E depois fica na nossa página. Continue por isso. Gervásio está ajudando aqui. Gervásio, dá uma mão aí agora. Inclusive, é o que vai continuar o trabalho. Então vamos lá para a gente tentar cumprir esse. Vamos, 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Aí ferrou. Igual a resposta 327, né, gente? Quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e para castigo dos culpados. E nessa ocasião que vê quanto valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos propósitos. Mas a vez deles também chegará. O que é a rapacidade? A rapacidade é aquela... Volúpia, vontade. Eu quero pegar aquilo com resolver da melhor forma possível. Quer dividir, né? É uma rapidez com astúcia, assim. E espólio? Espólio é o que ficou de bens materiais. Bens materiais que tem nome dele. Entendeu? Então a gente chama de testamento. Espólio. Tudo que fica Nossa, é o espólio. Não tem nem É herança. Espólio até hoje. Se Herança você é for no espólio. advogado, ele vai falar em espólio e não em herança. Exato. Vamos duas para a gente antes do 329. E essa é extremamente útil, que vocês brincaram com a carta. PS Fux. Qual o tempo que o espírito pode vir a ter contato com seus entes queridos? Essa é facinho de responder. Não tem nenhum tipo de regra. Pode ser com uma semana, com um mês, com um ano, não dá comunicação. Nós tivemos uma experiência de com menos de 2 meses nós temos recebido, mas não temos, então não dá para a gente ter. E aí provavelmente ela está perguntando qual o tempo que o espírito pode vir a ter contato, e provavelmente é o tempo que ele consegue vir dar uma mensagem, né? Então não dá para a gente precisar, mas não tem regra em relação a isso. E foi recebido lá no Pedro Paulo, né? Nós não fazemos trabalho. Nós não temos trabalho mediúnico. Não foi a gente que recebeu, a gente foi no Pedro Paulo e recebeu. E é o tempo, assim, de esclarecimento do próprio espírito. O espírito precisa ter essa noção. Ele tem que estar pronto, né? Porque é um trabalho que demanda esforço dele, né? Entendimento, e que ele também se socorre do auxílio dos seus protetores espirituais para que possa fazer. Então pode acontecer de eu ir num centro que faz esse tipo de trabalho, de receber, né, cartas do além, e aí eu receber uma mensagem dizendo que a pessoa não tem condição. Ou não receber, que é a grande maioria. Hoje é a grande maioria. Nós Exato. vamos, por exemplo, qualquer sessão mediúnica aberta, são 350, 400 pessoas, não se recebe 6 comunicações, né? Então, só para a gente fazer a 329, super legal, eu não vou deixar passar. A Ana Paula, que fez aquela pergunta da mãe, como estava sofrendo muito, eu acho que ela me levou lá para aprender o que é certo para a minha vida hoje. Hoje eu acredito que a vida continua e sei que quando eu desencarnar ela vai me receber. É isso aí. Ana Paula, É isso aí, perfeito. show de bola. Você respondeu para nós, não precisava nem ter perguntado, né? Show de bola, né? Mas é isso mesmo, né? Isso. Então, assim, discutindo o 328, que eu acho que é interessante, né? Que as pessoas entendam, assim, que Deus o quer para a sua própria instrução e castigo para os culpados. A Culpado, palavra castigo é pesada. mas Castigo é dele mesmo, né? mas é um castigo para ele mesmo, então, morto. não é que Por Deus quê? castigou, né? Porque ele não preparou a sua família, né? Ele não preparou os seus herdeiros para... Eu sou responsável por isso também. Então ele colhe aquilo que ele fez, né? Eu vou só juntar, né? Não fiz nada para a educação espiritual de Foi nenhum isso que eu dos meus deixei, né? herdeiros. Então eu vou experimentar tudo aquilo que eu dei,
Né? Sim. Esse é o meu castigo. É o retorno daquilo que eu fiz. Que não é Deus que castiga, é a própria pessoa que está se castigando. Show. Eu É acho a que lei, causa a Ana efeito, fez um né? comentário, acho que é para justamente ter esse comentário, e o que você falou é exatamente isso, e a Alice também. Quer dizer, esse castigo, como a gente lê na doutrina, algumas pessoas falam, mas vocês vivem falando que Deus não castiga. Então, isso não é um castigo de Deus. Isso, na verdade, é uma autopunição, ou, na verdade, é o sentimento de frustração que eu vivo naquele momento de perceber que eu me equivoquei. É minha consciência. Então, na verdade, é esse o castigo. É o castigo de descobrir que eu não plantei aquilo ali, que aquilo ali foi feito de uma forma equivocada e eu estou simplesmente enxergando E era o jeito que as pessoas tinham de entender E é assim que do que eu vivia, né? do que a gente vivia. Tá. Para a linguagem adaptada da época também, né? Sim, A gente sim. tá lendo um Não, e aí assim, ó, é importante que é para a sua própria instrução, quer dizer, eu vou, né, experimentar vendo a família se digladiar para dividir todos os bens, porque eu não preparei. E aí isso me leva aqui a um aprendizado de que para o futuro eu tenho que mudar essa parte, né? Eu preciso refazer Essa caminho, criação, né? essa criação que não foi legal, né? E aí eu consigo ver porque nesse momento as pessoas se manifestam e agem sem disfarce nenhum, né? Sim. E eu morto, Tô vendo não tudo. né? Então, Inclusive o que ele está pensando, né? Então, Exatamente. Não só o que ele está falando, como o que ele está se ele pensando. tivesse encarnado, ele não conseguiria ter essa imagem, né? Como ele não Exato. conseguiu ter a vida inteira da criação. Exato. Desencarnado, ele está vendo as pessoas fazerem de uma coisa, fazerem uma maneira e pensarem de outro jeito. Quero matar aquele lá porque eu quero. E está pensando, ela está arquitetando e ele fica, se imagina, que desconforto. E quantas discussões, inimizades, né? Desconfortos nesse momento. Tristeza, né? Absurda. Terrível. Terrível mesmo. Não, e descobrir que aí você descobre que você falhou. Falhou, né? E aí, né, o último parágrafo, mas a vez deles também chegará, porque isso é uma roda, né? Hoje é a sua vez, amanhã. Sim, mas é o meu entendimento, né? Nós fomos formados dessa maneira, a mentalidade é a mesma, nós estamos brigando por isso daqui da mesma forma, vai acontecer exatamente quando eu desencarnar, para quem ficar. E na maioria das vezes, inclusive para algumas gerações, né? Que a gente acompanha isso de perto, né? 329. O respeito instintivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? É a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. A nota do tradutor. O respeito pelos mortos não é apenas um costume como se vê. É um dever de fraternidade que a consciência conserva e para o qual nos alerta. Por pior que tenha sido morto, não temos o direito de aumentar-lhe o suplício com nossas vibrações agressivas. A caridade nos manda esquecer o mal e lembrar o bem, pois só assim ajudaremos o espírito desencarnado a superar as suas falhas e esforça-se para evoluir. Pensando e falando mal dele, só podemos prejudicá-lo, irritá-lo e até mesmo voltá-lo contra nós. De novo. Né? Bom, gente, Tome lá da cá. Só para... Não vai dar tempo de não, é isso que eu ia sugerir. Como nós temos o artigo da Revista Espírita, que é grandinho, e eu acho que vale sempre a pena a gente discutir, e tem as perguntas do estudo, eu acho que a gente podia parar e a semana que vem a gente fazer tanto o artigo, nós podemos fazer o resumo dessa, que a gente tem na apostila, fazer o artigo e fazer as perguntas para estudo. Pode ser. Que aí a gente continua o assunto, que é um assunto que ficou borbulhando demais aqui, e a gente não ficar no meio do caminho e nem acelerar porque não tem, né? Então eu só vou responder essas últimas 3 para a gente encerrar com uma oração. Adriana Cordeiro, também, depois se você quiser entrar no particular da página, na mensagem, esse é um assunto que vale a pena conversar e a gente poder tentar ajudar. Há perdão quando comete suicídio? Sim. Essa é a resposta curta e grossa e depois a gente pode entrar e tentar responder. Deus é Pai, justiça, bondade, então sim. E na palavra não é perdão, e na verdade ele cometeu um equívoco e vai depois sofrer as consequências, mas vai continuar caminhando. Mas depois a gente entra
no particular, na página, e a gente tenta responder com um pouquinho mais de calma. A Ana Paula, que comentou da mãe, está respondendo de novo: sei que tenho que pagar meus pecados, sei que vou primeiro para um lugar escuro, não sei o nome e umbral, mas sei que Deus vai me resgatar e estou me preparando. Ana Paula, não, né? O pagar o pecado, você não tem que pagar nada para ninguém. O que você vai é provavelmente aprender, melhorar, evoluir moralmente, que é o que todos nós temos que fazer. Quanto ao lugar escuro do umbral, que é o que você provavelmente tentou falar para a gente, muitos vão passar, que é só um período que nós vamos ter que se refazer ou tentar se livrar de alguns problemas e vamos continuar caminhando. A PS que agradeceu as respostas que a gente deu, e quando você tenta ensinar ou preparar e eles não querem entender. Problema deles. Nós vamos fazer a nossa parte, nós temos que nos preocupar em tentar amar e fazer com que eles se sintam amados e que a gente tenta fazer o melhor possível. Dulce está falando, acho que está respondendo, comentando o que a gente acabou de falar. Sim, Deus ama os seus filhos. Essa é a melhor resposta. Para terminar, não tinha jeito, né, Dulce? Quebrou um galhão para nós. Nós podemos agora só fazer oração e... Eu não falei de Tupã, né? Que eu fui no encontro de... é bacana você falar. Aproveitar, né, que tem bastante mãe que assiste, né? A mãe e pai que assiste os nossos estudos. Existe um encontro de jovens que é das mocidades, né? E que é super legal. Inclusive, eu quero incentivar que vocês levem os filhos de vocês. Ele acontece, tem a primeira prévia, a segunda prévia, e depois acontece na Páscoa, a Comenoesp, que é um evento maior aí. Só que cada região tem a sua DM, né? Então, que é da USE. A USE é a União dos Espíritas, né? Então tem a DM1, jovens, é um grupo de jovens. Aí tem a DM1, a DM2, a DM3 e a DM4. Só precisa entender qual é a sua região aí, como a gente fala pro Brasil inteiro, né? Para ver quando acontece e como acontecem esses encontros. Mas é muito bom, porque ele é como se fosse um retiro espiritual e já salvou muitos jovens, inclusive, de se suicidar, enfim. A gente teve agora a primeira prévia, vai ter a segunda prévia em janeiro, então aqui vai acontecer em Marília. Quem quiser ir, depois pergunta lá na página, o Alexandre me passa quem perguntou. Na verdade, eu acho que é até legal de vocês, se vocês quiserem, divulgar na página, que aí as pessoas têm os informações. Eu estava pensando nisso porque acabaram de postar as fotos e eu falei, vou compartilhar na nossa página, né, da DM4 que... Explica para o pessoal entender e já ir se conectando com isso, né? E vai acontecer em janeiro e depois acontece os 4 dias da Páscoa, a Comenoesp, que é supimpa, eu não tenho nem... Supimpa é antigo. Supimpa é Nossa, supimpa na época. Segunda vez que eu uso o Richard Moisés, o Richard Simonetti, estava na mocidade. Mas é muito bom mesmo, assim, Se ela achou, spoiler, antigo supimpa. Então, supimpa é mais velho que spoiler. Porque spoiler ainda tem no jornal, no direito. Como supimpa, nem meu avô não sabe o que é supimpa. Eu vou compartilhar lá as fotos, aí pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada. É de boa, é legal. Supimpa é como a minha idade me permite fazer. É que é muito bom, porque é supimpa. Supimpa é brincadeira. Supimpa é 10. Gente, vocês desculpem o vocabulário, ninguém entendeu. Gente, brincando, só eu já respondi algumas aqui, de novo, né? Só aproveitar de novo, repetir, quem quiser, tiver dúvida, tem gente pedindo ainda para responder. Nós estamos encerrando 10 minutinhos antes, porque como nós falamos, ainda tem 2 textos para a gente voltar nesse assunto, e para não acelerar, nós não temos pressa nenhuma realmente no estudo, é para a gente tentar aproveitar da melhor forma, a gente tentar aprender um pouquinho mais e tentar ajudar quem está participando. Mas entrem na página, inclusive quem for entrar na página, aproveita para curtir e seguir, porque aí chegam as notificações, tanto das palestras, a gente posta toda semana. Coloquem lá em cima, tem notificações, aí você coloca ver primeiro, aí vocês vão saber tudo com antecedência. Acho que eu vou até gravar um vidinho falando então isso. Faz isso, porque é legal. Dá pra colocar ver primeiro lá e vocês vão ficar sabendo sempre de tudo que a gente Mas mesmo entrando, curtindo e seguindo a página lá, toda semana a gente divulga antes a palestra, o tema que vai ser, o estudo, a gente divulga as perguntas que vão ser estudadas, os artigos que nós vamos usar a mais fora o Livro dos Espíritos.
Tem sempre pelo menos 2 artigos grandes do Wellington Balbo e do Marcelo Henrique na semana. Tem pelo menos um vídeo do Bacelli falando das histórias dele com o Chico. Então tem um monte de informação, tem as promoções que a gente faz, as ações, e principalmente tem a abinha lá da mensagem, para quem quiser entrar no particular, a gente tentar responder uma a uma, com um pouquinho mais de privacidade e tentando falar daquele assunto específico ou para a pessoa de uma forma mais particular e do caso, às vezes, de cada um, né? Só reforçando o que a Aline estava falando dos jovens, as pessoas que não conhecem, é muito legal, porque os últimos encontros que a Aline foi, ela filmou, trouxe pra gente ver e tal. Então tem teatro, tem vários tipos de comunicação, estudo, tem música, tem, sei lá, tudo que um jovem que se não encaixa. precisa ser jovem. Você falou em retiro, dá até arrepio nos outros lá. Não, as pessoas podem... É que é o jeito de falar. Mas as pessoas podem ter a ideia de que fica todo mundo sentado que é como muito nós chato. estamos aqui. Não, E não é isso. É bem né? dinâmico, É dinâmico. tem intervenção, tem... Se fala de política, tem lanche, Militar. tem comida, Deus me livre. Enfim. Tem lanche, tem comida, viu? Bom, É 10. então Não, Muito porque as pessoas não vão. Não, e só lembrar... Eu vou mandar as fotos lá. não, depois divulga direitinho e tal. As pessoas jovens, né? E só Mas lembrar... não precisa ser jovem, pode ser E só mais velho lembrar... Mais velho. Só lembrar Mais velho. de extremamente importante, já que está falando... O Amigos do Bem existe... E criança também. vindo de uma mocidade. Nós somos exatamente o oposto do que a maioria dos outros lugares. Nós somos uma mocidade que virou um centro espírita. Então nós temos só coisa muito boa para falar dos trabalhos de mocidade. Aliás, eu acho que é um dos principais trabalhos que deveriam os centros se preocuparem em ter. Porque Educação esse vai infantil. continuar. E não é só o continuar. Esse continuar, para mim, é a mesma coisa daquela história: fuma, vai morrer. Eu acho que é a base de você estar educando mais pessoas. Quem vai continuar o trabalho no centro vão ser ainda os velhos, os moços vão começar a entrar devagar. Eu acho que o mais importante do trabalho da educação infantil e da mocidade é de que eu carrego, eu ensino, eu tento ensinar um moral completamente diferente do que nós estamos vendo em todo lugar. E aí essa história, que a gente vive falando isso, a gente escuta isso dos mais velhos, dos centros antigos. Não precisa ter a mocidade, porque são vão continuar aí, os caras não largam o osso. Os caras não saem da diretoria, não deixam o jovem entrar na diretoria, então os jovens continuam não indo para o centro por conta, mas quem continua mandando são aqueles velhos que não deixam a gente fazer, não deixa falar alto, não deixa cantar, não deixa dançar. Então eu acho que o trabalho de educação infantil e mocidade tem que ser com essa mentalidade de fazer a coisa andar. Os centros, monta outro centro, monta outro grupo de estudo, monta uma outra sociedade. Se o centro abraçar a ideia da mocidade, aí nós vamos ter continuidade. Porque nós vamos estar formando pessoas com estudo, com moral extremamente diferenciadas, que fatalmente vão acabar tocando esses trabalhos todos. Sim. Né? Mas é extremamente importante ter muita gente que frequenta centro espírito. Nós estamos falando aqui, já teve uns 2 ou 3 de Portugal, o Leonor está falando de Santiago do Chile. Que isso, hein? Então, assim, nós estamos... a abrangência da internet, a gente sempre tem falado isso, é o que nós falamos hoje, quer dizer, a média ficou não parou de 70 pessoas ao vivo, então a abrangência é muito grande. A gente quer E esse incentivar trabalho as da pessoas. mocidade é super legal de divulgar, mostrando como é que de repente até para quem não conhece começar a conhecer, para o pai que não conhece levar o filho, e né? para o jovem que já tem uma idade para tomar a decisão de querer descobrir, começar a fazer. Sim. Né? Então fica aí a dica. Todo mundo está falando que é legal, e o Gervásio mais uma vez, fantástico comentário, todo centro espírita é independente. Perfeito, Gervásio. Exatamente. Na verdade, todos nós somos independentes, né? Na verdade, a gente só acaba se juntando para facilitar o entendimento e ajudar. Vamos lá? Vamos fazer uma oração final para a gente... Lembrar que os nomes Que hoje nós temos que agradecer demais, né? Falei, hoje o clima do estudo de quem participou na internet e aqui foi fantástico. Eu estava até com medo de tanta notícia boa que nós demos hoje durante o dia. Lembrando as pessoas que pediram oração, tanto na mensagem lá em particular, como na página. Os nomes estão anotados aqui no nosso caderno de vibração. Só para a gente, na hora de mentalizar, né? Pessoas pedindo para ajudar na superação de perdas de entes queridos,
a grande maioria, pessoas pedindo pelos seus filhos, né? Porque a grande incerteza, né, de jovens, por isso que eu falei dos jovens irem para mudar mesmo realmente essa visão. Participar da mocidade. Para ter uma visão moral e mais... Não vão se arrepender, isso eu garanto. E também pessoas pedindo para que saíram do vício de drogas e outros vícios para ter força para continuar, porque já está um tempo sem, mas sente ainda que é inseguro. Então pede muito assim, olha, põe o caderno, põe o nome, tá aqui então, e com certeza na vibração e nas suas orações vão ser visitados. E eu queria fazer um pedido especial, não especial para uma pessoa, mas pela quantidade de feminicídios que a gente está tendo visibilidade agora, sempre existiu, e né, por essas mulheres que estão sendo assassinadas a cada 11 minutos, e também por muitos relatos de crianças desaparecidas. Queria pedir por todas elas. Então vamos. Deus nosso Pai, nós os agradecemos, Senhor, de corações exultantes pelos nossos estudos de hoje. Rogamos, Senhor Pai, e a Jesus, Mestre querido, que abençoe a cada um dos que aqui participaram, encarnados ou desencarnados, de todos aqueles que participaram conosco à distância, ou com a paciência de nos ouvir e de trazer novos aprendizados. Agradecido, Senhor, por tudo que temos recebido nas contribuições, por tudo que temos recebido de participações, pela energia positiva que vibra em nossos corações e pelo amor que sempre ferve em cada um de nós. Abençoe, Pai querido, a todos os necessitados, aqueles que estão solicitando as preces em nosso caderno de orações, a todos aqueles em que nossos corações e em nossas mentes levamos nesse momento. Rogamos a cada pessoa, pensando no nome de cada um de nosso ente querido, que desejamos que as nossas preces o alcancem. Vibramos também, Senhor Jesus, a todas aquelas pessoas que estão sendo assassinadas, as crianças desaparecidas, aquelas que estão sendo, Senhor Jesus, abortadas antes mesmo de terem uma oportunidade de renascimento em nosso meio. Rogamos, Senhor Jesus, as vossas bênçãos pelos asilos, pelos orfanatos, pelos abandonados, pelos moradores de rua, Senhor, e também aqueles que se sentem solitários em suas casas, em seus apartamentos, que se sentem abandonados ou que se sintam, Senhor, desamparados. Regamos as nossas mentes numa vibração de paz e de amor, desejando a todas as criaturas todo o bem que lhes for possível. Sempre, Senhor Jesus, estás ao nosso lado, nos intuindo, nos auxiliando, seja através de nossos instrutores, de nossos protetores espirituais. E rogamos, Jesus, que possa iluminar-nos para que enxerguemos, para que consigamos escutar os conselhos desses benfeitores que só o nosso bem desejam, e que nós possamos avançar em nossa vida, aprendendo cada vez mais, adquirindo as virtudes necessárias para estar mais próximos de Ti. E é só, Senhor, através do amor que poderemos chegar, em obediência ao Teu ensinamento, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que sintamos este coração aquecer de amor, sentindo a paz do vosso convívio dentro de nós e não fora de nós. Que este Evangelho bendito que um dia foi deixado como guia para cada um, possa, Senhor, ser exercido no nosso dia a dia, no contato com os nossos semelhantes,
e na convivência, Senhor Jesus, com nossos familiares, com aqueles que estão ao nosso lado. E assim, desejosos de continuar com estes sentimentos que levamos para casa, que levamos aonde estivermos, nos despedimos, dando graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja.